Eu sou a Gabi Xavier e hoje estamos aqui para falar novamente de Boku no Hero Academia, de terceira temporada, e agora o episódio 21 voltou com o que a gente estava acompanhando antes. O último episódio foi de um especial, como a gente já comentou, que na verdade era muito para fazer uma propaganda para o filme de Boku no Hero que já está sendo exibido no Japão, e agora voltamos para a segunda e última etapa da prova para conseguirem uma licença provisória de heróis. Mesmo que a prova tenha terminado bem assim, sem dizer pra gente o resultado exatamente, já conseguimos supor várias coisas, temos vários acontecimentos importantíssimos pra comentar, portanto, já deixa aquele seu plus ultra no like, no comentário, ajuda aí o canal a crescer e se inscreve se você não for inscrito. Temos outros animes sendo comentados também, portanto faz parte aí do canal, vem ajudar a gente a crescer. Estamos quase chegando em 300 mil, vamos ver quanto tempo a gente vai demorar pra chegar lá. Antes da gente comentar o que aconteceu na prova, então, é importante a gente lembrar o que a gente descobriu sobre a prova em si e sobre os critérios de avaliação, critérios de aprovação. Como a gente já sabe, a aposentadoria do All Might trouxe uma virada, uma mudança muito grande ali para esse universo de heróis, porque o herói número 1, o símbolo da paz, aquele que era a representação de segurança, que ele não só era um herói muito forte, muito presente, que salvava muitas pessoas muitas vezes, mas também ele tinha uma figura emblemática que por si só já afastava muitos vilões, era muito importante. Ele se aposentando, agora eles precisam pensar como cobrir este buraco ou como suprir a falta do All Might da melhor forma possível. E o que a Agência Nacional de Polícia resolveu então fazer especificamente sobre então essa prova que a gente está acompanhando? Vamos mudar um pouquinho os critérios. Ao invés de a gente ficar esperando surgir um novo All Might, uma pessoa com tanto carisma, representatividade e força quanto... Não vamos pensar nisso agora. Vamos querer que os heróis que sejam aprovados, que entrem em ação, que tenham a licença provisória ou não para seguir e atuar como um herói, que eles preencham certos requisitos e, em especial, saber atuar em grupo. Se a gente não vai ter um muito incrível, que vai ter um espaço gigante para o número 2, vamos trabalhar para que todos que entrem para essa profissão, porque é uma profissão muito importante, que eles tenham ali os requisitos para trabalhar juntos com a menor possibilidade de erros possíveis e lidando com muitas pressões. Por isso, essa segunda e última prova também teve seu lado meio atípico. Lidar com um vilão que foi representado pelo herói número 10, pelo Gangorka, que é muito perigoso, que foi inclusive um dos escalados para a missão contra All for One, quer dizer que realmente o nível de dificuldade que eles estão colocando para os alunos não é qualquer um. A aprovação vai ser muito mais meticulosa. Os alunos seguem então com a pontuação que eles já tinham depois da primeira etapa e basicamente eles precisam não perder pontos, porque vai ter uma linha de corte e conforme o seu desempenho resgatando reféns, trabalhando em grupo ou não, usando a sua individualidade da maneira correta ou não, de acordo com a situação, lembrando, não é o mais forte, não é o mais habilidoso em questão de força, poderes e tal, é como utilizar da maneira certa, sendo um herói que precisa proteger sobretudo aquelas pessoas. A forma que você faz tudo isso determina se você vai perder pontos ou não. Se você perde pontos demais, aí você pode ser cortado e reprovado. Até porque em uma situação real, não hipotética montada, um erro apenas pode ser fatal para perder a missão, para a morte de muitos inocentes, então é bem complicado mesmo. E qual o maior conflito que acontece nesse episódio, nessa prova? É entre Todoroki e Yoarashi, que a gente já viu que tinha um conflito se iniciando, que o Yoarashi tinha um problema muito grande com o Todoroki, que claramente vinha do seu pai, mas só agora a gente entendeu o que rolou. O que acontece é que o Yoarashi, desde pequeno, ele sempre foi um garoto que, segundo ele, amava tudo, todos, mesmo baratinhas, não tinha medo de nada, e pensar em ser herói era algo que deixava ele muito assim apaixonado, porque ele queria ser esse cara que gostava de todos, queria salvar, usava sua determinação e paixão pra ser aquele cara que lutava contra o mal. E quando novo, um pequeno Yoarashi vai pedir autógrafo justamente para Endeavor, e o que Endeavor faz? Nem olha pra ele, pede pra ele não atrapalhar, dá um tapa ali no seu papelzinho caneta com autógrafo, o que deixa Yoarashi chocado e com ódio daquele herói em específico. Anos depois, ele vai então tentar a sua prova de admissão da UA. Na verdade, antes de começar as suas provas ali dentro da UA, ele já tinha reconhecido o Todoroki como filho do Endeavor, mas Todoroki continuava frio, com os olhos tão frios quanto do Endeavor que o Yoarashi lembrava, e durante a prova prática que eles fizeram juntos, que o Yoarashi inclusive conseguiu superar Todoroki, o Yoarashi, mesmo com toda a mágoa que ele tinha do Endeavor, ele tenta se aproximar, vai que ele consegue ser amigo, né, deixa aquilo tudo pra trás, ele não precisou odiar o filho só porque odeia o pai. E Todoroki, principalmente quando Yoarashi claramente ele fala, você é filho do Endeavor, ele, com toda a raiva que ele sempre teve pelo seu pai, é grosso e frio, igualmente lembrando muito o seu pai. E parece que isso fez até mesmo Yoarashi desistir da UA e pegar uma raiva terrível de Todoroki, além de já ter uma raiva enorme do seu pai. Muito interessante é o
fato de que ele reconhece no olhar de pai e filho um ódio sobre algo que estaria bem à sua frente. Do Endeavor, possivelmente, claramente, era em relação ao All Might, o número 1, que ele nunca conseguia nem chegar perto, e Todoroki era em relação ao seu pai. Muito coincidentemente ali, na verdade, Todoroki tinha raiva da mesma pessoa que o Arashi tinha, mas acabou por causa disso sendo uma pessoa muito estúpida, metendo os pés pelas mãos, inclusive na prova, porque ambos começaram aquele conflito, não conseguiram deixar de lado, nem Yoarashi conseguiu priorizar ali a missão de lutar contra a gangue orca para que os reféns fossem salvos, independente dele não gostar do Todoroki, nem Todoroki conseguiu deixar de lado todas as lembranças que foram aflorando em relação a Endeavor, que ele não superou exatamente, ele deixou um pouquinho de lado e naquela hora voltou tudo e eles não conseguiram se concentrar. Fogo com vento não dava certo, porque o fogo era desviado, o fogo fazia o vento subir e eles não conseguiam lutar contra a gangue orca e estavam deixando a situação muito ruim. Era uma situação claramente de pessoas que não estavam conseguindo trabalhar em grupo. E aí você pensa, na vida real, todos os heróis se amam? Não necessariamente, mesmo Endeavor não ia com a cara do All Might, mas eles precisam lutar juntos? Eles precisam lutar juntos. A prioridade é acabar com vilões, a prioridade é salvar reféns, portanto, guarda tua mágoa pra depois, conversa depois ou engole sozinho lá no canto, agora não é a hora. E se eles estão sendo avaliados, isso se torna um erro muito grave. Ah, Todoroki não queria usar o seu gelo porque o seu gelo já tinha sido contra-atacado anteriormente. Portanto, o seu fogo possivelmente seria mais eficaz, só que ele precisa pensar também no cara que tá ali pra ajudar ele, coisa que eles fizeram depois. Quando o Gangue Orca, então, ataca ambos, deixa ambos quase 100% paralisados, com suas últimas forças e vontades, aí sim eles conseguem fazer um círculo de fogo envolvendo o Gangue Orca, deixando ele numa situação muito ruim, que ele pode ressecar e aí sim ficar perdido e tal. Mas mesmo o Gangue Orca fala, é uma estratégia incrível, admirável, pessoas muito assim de fato que você precisa ficar de olho, futuros heróis possivelmente, mas isso não apaga os erros. Lembrando que é uma prova que você vai descontando pontos. Essa atitude incrível deles depois não vai pegar e somar em relação ao que eles pontuaram a menos antes. Ou seja, será que o que eles fizeram de tão grave antes, priorizando os seus sentimentos e deixando de lado a prova, as vítimas, o vilão, será que isso foi o suficiente para eliminar eles? Lembrando também que durante a discussão deles, o Shindo quase foi atingido pelo fogo, pelo golpe dos dois. Então, se não fosse a Midoriya surgindo naquela hora e falando o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando, vocês estão malucos? E salvando o Shindo, uma tragédia, inclusive, poderia ter acontecido. Alguém que estava do lado deles sairia ferido. Em relação aos outros, o que a gente vê são mais flashes. A gente vê que os outros continuaram se organizando para lutar com o pessoal ali do Gangue Orca, recolher os reféns o mais rápido possível, resgatar aqueles que faltavam e impedir que o pessoal ali, os vilões, atacassem, fizessem algum mal a mais. E parece que eles estavam conseguindo sim conter este grupo que estava atacando. É claro, com certeza Todoroki e Yoarashi, depois que eles resolveram pensar como última hipótese, atacar juntos e prender Gangue Orca, é claro que eles conseguiram um grande tempo e muito importante para os outros fazerem o que tinham que fazer. Mas um primeiro erro muito grave foi feito. Detalhe muito legal também é a gente ver que Todoroki consegue mesmo usar ao mesmo tempo fogo e gelo, que isso diminuiria apenas a sua velocidade, mas já que ele tá paralisado não faz diferença, não é mesmo? Então ele consegue também conter a galera do Gangue Orca que tenta se aproximar quando vê que o seu líder está em apuros, mas esse não é qualquer vilão, ele é um herói número 10, um herói muito forte se fazendo de vilão, por isso ele consegue sair daquele círculo de fogo. E aí? Todoroki não tem mais o que fazer, Yoarashi não tem mais o que fazer, ainda não resgataram todos os reféns, o que eles vão fazer? E é nesse instante que surge como aquele herói mesmo que tá atento a tudo, que tem muito que evoluir, que tem muito que aprender, que também perdeu pontos pelo que a gente já viu no outro episódio, no episódio 19, mas que tá sempre atento pra salvar as pessoas e pela segunda vez ele aparece na hora certa, que eu tô falando, é claro, de Midoriya, de Deku, que surge e dá um chute, então no Gangue Orca consegue ali provocar sim um dano estrutural nele, mas a prova acaba porque eles tinham terminado de resgatar todos os reféns. Quanto ao resultado, que não foi anunciado, a gente só termina vendo Midoriya procurando no Mi ali se tava o nome dele, mas vai depender muito do quanto eles conseguiram não perder pontos, certo? Como os outros não foram tão focados, a gente não consegue saber explicitamente quem ganhou ou perdeu pontos suficientes, mas com certeza Todoroki e Yoarashi tiveram uma atitude que os coloca ali um pouquinho inseguros em relação a isso. E tem um detalhe muito interessante que no começo do episódio, quando tava sendo explicado esse sistema de pontuação, a gente vê só um pedacinho de algum aluno que parecia já estar sendo reprovado, que parecia já ter perdido muitos pontos. Aquilo foi só um exemplo? Era um aluno aleatório? O que você acha? Me conta
Comenta aqui embaixo se você percebeu esse detalhe também. Mais uma vez, eu gosto muito de como Boku no Hero constrói este universo todo, que não é simplesmente um local em que heróis têm que ser muito fortes e muito incríveis e é isso aí. Não! É uma sociedade estruturada com pessoas que têm individualidades, elas sendo mais inúteis ou muito úteis para alguma coisa, especialmente podem ser úteis para algo heróico. E mesmo que você tenha todo o potencial de força para ser um herói, não é só isso que basta. Você precisa preencher certos requisitos, sim. Você não pode ter uma força, uma arma incrível e achar que você vai sair por aí salvando o mundo, porque você precisa ter capacidade para fazer isso, até para usar o seu poder, a sua arma maravilhosa. Pensa que não é o seu favorito ou com a individualidade mais incrível que merece passar, mas sim aqueles que lidaram com a situação da maneira mais correta, com o menor número de falhas e pensando num todo, primariamente em vítimas, em lidar com o vilão e fazer com que a situação acabe com o menor número de falhas. Eles são heróis, eles precisam estar preparados e eu achei muito bom esse episódio, sinceramente gostei muito mesmo. E lembrando, é claro, do preview do próximo episódio, que apareceu então pós-prova, Bakugou querendo conversar alguma coisa com Midori, o que será? Também vemos rapidamente All for One, All Might, e o nome é Uma Conversa a Respeito da Sua Individualidade. Que conversa vai ser essa, hein? Me conta aqui embaixo o que você achou, quais são as suas expectativas, pra quem você tá torcendo, pra quem você não está torcendo, quem você acha que tem o espírito de ser um herói pra tentar em grupo, em equipe, com muito cuidado e qualidade, entrar no lugarzinho ali que ficou bem grande e vazio depois que o All Might se aposentou. Deixa seu plus ultra se você ainda não fez isso, comenta aqui embaixo, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!